O perigo de esquecer-se de Deus, né? Foi a mensagem, o tema de quarta-feira passada. Não estava aqui, vou entender, não tivemos, por conta que o Espírito Santo, naquela quarta-feira, proveu algo diferente. Era a última quarta-feira, 27 desse mês de agosto, e a nossa juventude estava à frente, e veio um testemunho de um jovem lá do Desafio Jovem, né? E realmente impactou os irmãos que estavam aqui. Deus se revelou de uma forma muito forte. E eu vou, nessa manhã, bem no temor de Deus, na graça, trazer essa palavra, o perigo, né, de esquecer de Deus. É muito perigoso. E a gente vai ver aqui num texto bem conhecido. Esse, apesar de ser uma palavra dirigida inicialmente para a juventude, mas não apenas para os jovens, todos nós precisamos dessa palavra. Então, capítulo 12 de Eclesiastes, eu vou ler de 1 ao 10. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. E as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Como também quando temerem o que está alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. Atentou e esquadrinhou e compôs muitos provérbios. O versículo 10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito e a retidão, ele procurou palavras de verdade. Obrigado, meu Deus, porque nesse momento estamos na tua presença. É um culto, Deus, matinal, é um culto de jejum, de oração, é um culto, Deus, onde queremos ouvir a tua voz, ó Pai. Ó Deus, se lembrar, ó Deus, do Senhor sempre, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Ó Deus, nos ajuda, ó Deus, a sermos agradecidos e sempre, ó Deus, estar atento à tua voz. A nossa desatenção à tua voz vai trazer prejuízos reais para a nossa vida, ó Pai. Que essa mensagem nesta manhã, ó Deus, possa falar ao nosso coração. Um texto bem conhecido, ó Pai, mas como é bom sempre estarmos atentos, ó Pai, à tua voz. Faça-nos compreender, Espírito Santo, a tua palavra nesta manhã. Aos que estão aqui presentes, os que estão em casa, estão onde quer que seja, que o Senhor fale ao coração no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? O perigo de se esquecer de Deus. A base dessa reflexão está no capítulo 12, de 1 a 10, do livro de Eclesiastes, o livro da sabedoria. No livro poético sempre há mensagens que nos dão um alerta, um aviso para não andarmos distraídos demais, esquecer do Criador, lembrar do Criador nos dias da mocidade. Aqui existe uma sabedoria. Parece que o ponto central é ter uma memória ativa, lembrando os favores de Deus, lembrando que tudo procede de Deus, lembrando que somos servos do Senhor, criaturas e filhos de Deus, pela graça de Cristo. Lembrando que Deus nos amou tanto, que mandou seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Lembrando que essa eterna salvação nós não merecíamos, mesmo assim Deus nos amou e nos deu. Lembrando que somos pequenos, somos tão falhos, tão limitados, esquecidos,
mas que Deus não esquece de nós. A gente já leu um texto hoje que Deus não é injusto para esquecer o meu trabalho, para esquecer a minha vida. Ele não esquece do meu nome, do sobrenome. Eu estou na palma da mão desse Deus. Ele não esquece de nós. Parece que a grande questão é o homem andar esquecido de Deus. Está realmente com a memória bem cheia de tantas coisas que esquece do próprio Deus. E isso é um perigo grande e grave. Lá no Salmo de número 103, que fala sobre gratidão, diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, veja aqui monólogo, bendize ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Nós somos tentados a esquecer do que Deus já fez. Na Bíblia fala de curas imediatas que Jesus fez a 10 homens que clamavam, e acredite que aqueles 10 homens, todos foram curados, mas só um lembrou de voltar para agradecer ao Senhor. Lembrar a gratidão, isso alegra o coração de Deus. E nós estamos esquecidos. Às vezes nós estamos sempre cobrando as coisas a Deus, porque eu sou filho, o Senhor tem que me dar, e Deus tem dado, e a gente esquece de agradecer. Essa gratidão te traduz em vida no altar. Essa gratidão se traduz em vida que tem comprometimento com o Senhor, em vida que faz, em vaso que é usado por Deus pela sua obra. Lembrar de Deus é lembrar de dar assistência à casa do Senhor. Quantos estão esquecidos, estão tão abarrotados de programação na cabeça, de tantas coisas, que esquecem de adorar ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Lembrar de Deus. Um perigo de esquecer do Senhor. Lá no Salmo 50, verso 22, gostaria que os irmãos colocassem esse versículo, porque tem versículo que me chama tanta atenção, irmão. E às vezes uma vez, ouve, pois isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu não vos faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Às vezes são palavras duras, palavras fortes, mas o homem anda esquecido de Deus. E nessa manhã, pensando nesse texto, pensando nessa palavra, veio em meu coração, irmãos, alguns pontos que eu acredito muito essenciais para a gente lembrar do Senhor. Há uma advertência. Na verdade, esse capítulo fala de uma advertência de Deus para o moço, para o jovem e para nós também. Veja o que é que o texto diz. Ele adverte que haverá consequências trágicas para quem esquece de Deus, para quem deixar o Deus de Jacó de lado, para quem esquece do Deus de Abraão, do Deus da promessa, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nos dias da sua juventude, mostrando que o verdadeiro sentido da vida só é encontrado nele. E por que eu vou esquecer do Senhor, se Ele é tudo para mim? Se eu prego essa palavra, às vezes a gente lembra muito de Deus no momento da aflição, não é verdade? No momento da dor, no momento de um hospital, no momento de um AVC, no momento de uma doença repentina. Meu Deus, é tanto clamor. E a gente esquece de dar essa intensidade de Deus no nosso dia a dia. Vivemos numa era, eu estava observando aqui, de muitas distrações, irmãos. Muitas distrações. Somos constantemente atraídos pelo trabalho. Muita coisa para fazer. Tem gente que tem trabalho, tem 1, tem 2, tem 3, tem 4. Se puder ter 5 trabalhos, tem. Eu fui para o cardiologista essa semana e conversávamos com a cardiologista, bem jovem ela. Eu e Marisa, a gente fomos 2 juntos, entramos na hora, no mesmo tempo. E a gente conversando com aquela mulher, ela dizia, eu, graças a Deus, estou tão contente hoje. Ela compartilhou, a gente já tinha ido para ela algumas vezes e ela compartilhou, olha, eu estou contente demais, porque eu passei no 3º concurso, eu estou agora, vou trabalhando também na prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Eu disse, que bom, você já tem outro? Tenho, eu sou funcionária, aí falou do HR, eu sou funcionária também do Hospital das Clínicas, estou agora nesse agora e estou esperando outro concurso. Eu disse, meu Deus, se a vida de um médico já é agitada, e ele com esses plantões todinho, como é que vai ser sua vida? Que tanta agonia, não é? Porque não é suficiente, eu não posso esperar, se eu ficar só no emprego que não é público, e se eu faltar? Às vezes quando eu digo que vou faltar aqui, já tem dificuldade, eu tenho que ter algum emprego também público, porque aceito um atestado, eu posso tal e tal, e começou a falar. Então a preocupação, mas em meio disso tudo, eu não vi ela falar em um momento nenhum de Deus. Em momento nenhum agradecer ao Senhor. E ali eu trouxe a palavra de Deus para aquela mulher, para aquela jovem médica. Falei do importante da gente não esquecer, lembrar de Deus. É no livro de Eclesiastes. É Salomão, o homem mais sábio
que a Bíblia diz que já teve. Ninguém antes nem depois vai ter tanta sabedoria. Ele disse: lembra-te de Deus. Lembra-te do teu Criador. Esse lembrar, eu lembrei de Deus. Não é isso não. Faça a obra dele. Se comprometa com ele. Obedeça ao Senhor. Esse lembrar de Deus, hoje eu vou. Não, é algo constante. Então percebi, irmão, a profundidade. E Salomão, sábio, muito rico, o homem mais rico também da sua época, ele faz essa reflexão profunda sobre o sentido da vida. Dizer que quando a gente não tem Deus, a gente não tem nada. Lembre-se, não há limite para fazer livre, o muito estudar é enfado da carne. De tudo o final a suma é, teme a Deus, obedece a sua palavra, porque esse é o dever, a obrigação de todo homem. Ele chama a atenção para a gente lembrar de Deus. Ele chega a uma conclusão solene nesse livro. A conclusão dele diz o seguinte, olha, ele faz um apelo, e diz assim, sem Deus tudo é vaidade. Não pode repetir comigo? Sem Deus, mais uma vez, sem Deus, tudo é vazio, tudo não passa de um momento, aquele momento de gratidão depois acaba. Agora com Deus a nossa alegria é eterna, nunca vai passar essa alegria quando a gente teme ao Senhor. E aqui ele chama a atenção no capítulo 12, ele faz um apelo urgente, especialmente aos jovens. Quem sabe a juventude de Salomão foi de muita distância de Deus, e ele lembra os jovens, porque ele sabe das dificuldades dessa época, que a gente sabe quantos jovens se distraem, já não tem aquela alegria de estar na casa do Senhor, e até bem, mas não tem aquele compromisso de fazer a obra do Senhor. Lembra do Criador, antes que seja tarde demais. E é nos dias de hoje que a gente percebe o perigo de esquecer de Deus, e a sabedoria coloca em primeiro lugar. Lembra o que Jesus disse? Mas buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. O reino desse mundo vai se acabar, a casa vai envelhecer, o carro vai quebrar, as coisas vão perecer, mas jamais a palavra de Deus passará. Então, em primeiro lugar, eu percebo um chamado urgente de Deus, um chamado urgente para a juventude na parte A. Lembra o teu Criador, jovem, no dia da tua mocidade. A juventude é caracterizada por vigor, ou não é verdade? Por sonhos, também em uma sensação que nunca vai terminar, é indestrutível, invencível. O jovem às vezes cai nesse engano, nesse engodo. Eu não tenho um problema nenhum, eu caminho, eu pulo, eu corro, eu faço, aconteço. Aguarda só mais um pouquinho, antes que venham os maus dias. E alguns chegam até já na juventude, perdem o vigor, na própria juventude. Anda cansado, anda quebrado, anda indisposto. E aqui há um apelo da palavra de Deus. Deus não é um assunto de terceira idade, viu, irmão? Deus não é um assunto para se tratar na terceira idade, é para tratar agora. Ontem eu estava com roda de bebês, a gente falando de Deus e as crianças cantando e louvando ao Senhor. Então, esse negócio de matinal é coisa de velho, terceira idade, não. De oração é coisa de velho, não. Aproveita o tempo para fazer a obra do Senhor. Ele é o fundamento da vida, seja qual for a idade. Em pleno vigor, lembre, há um perigo de adiar, sempre adiando, sempre deixando para depois, adiando o relacionamento com Deus. Não tem uma vida semelhante, por exemplo, jovem como Daniel, que não comeu as iguarias do rei. Ele era um homem com compromisso, jovem, mas um jovem com compromisso. Sadraque, Mesaque e Abdenego, jovem de fornalha, jovem de fogo, jovem de compromisso. Não, o jovem de hoje, que vem para a igreja quase pegando um empurrão, está nem aí, não sente nem a presença de Deus mais. Chega e sai do mesmo jeito na presença de Deus. Veja que situação. E ele diz que é um perigo isso, porque Deus está presente aqui nesse lugar. A gente está falando dele, ele está presente, e às vezes a distração é grande. Então, cuidado com esse adiamento dessa relação com Deus. Tem tudo menos essa intimidade com o Senhor. Então, há um perigo. Sabe qual é a sabedoria? A sabedoria é buscar Deus na juventude, é construir uma casa sobre a rocha. Lembra do texto que a gente trabalhou? Lá em Mateus capítulo 4, de 24 e diante. O que o jovem deve fazer, o que o adulto deve fazer, o que nós precisamos fazer é criar casa na rocha. Não é aquela casa baseada em interesse, fazendo até barganha com Deus. Se o Senhor me der isso, eu te dou aquilo. Acaba com isso, que nós não merecemos nada, vivemos pela graça do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, é sabedoria sim, porque se você fizer isso, você tem Deus em primeiro lugar,
Ele vai te dar direção, propósito, proteção. Olha o que Deus vai dar para as decisões mais importantes da vida, desde que eu e você tenhamos Deus em primeiro lugar. E isso vai se evidenciar não apenas pelo que eu digo, mas pela minha vida. Mas em segundo lugar, também ele diz que vai chegar a conta. Vai chegar a conta, diz, né? E ele diz que é inevitável o dia da cobrança do Senhor. Ele fala de dias maus, dos dias difíceis. Está no capítulo, nesse capítulo aqui, 7 fala sobre isso. Antes que cheguem os maus dias e cheguem os anos que venhas a dizer, não tenho nele alegria. Salomão, ele era um sábio, a gente sabe, ele faz poesias, muitos salmos, muitos provérbios, muitos contos, muitas coisas. Ele fala o seguinte, ó, essa é uma grande metáfora poderosa e descreve o processo do envelhecimento. Aqui ele está falando, o que vai acontecer na nossa vida, vai ganhando os cabelinhos brancos, vai ficando mais. Inclusive a irmã estava me dizendo ontem, ela chegava, ela está aqui, mas não vou mencionar o nome, ela dizia o seguinte, pastor, é que o meu neto está crescendo e eu estou diminuindo. Ainda tem isso, viu? A idade vai chegando, você vai ficar murchinho, não vai ficar desse tamanho não. Pode falar com o pessoal, já estou até anotando que no EB, no Exército Brasileiro, passei um ano servindo no Exército, e realmente eu perdi alguns centímetros já. Eu fui conferir isso, e é verdade. Então, está murchando, irmão. Às vezes cresce a barriga, está outro lugar, mas a altura está diminuindo. E aqui eu percebi essa questão, essa metáfora, falando que o processo de envelhecimento, a chegada dos tempos de dificuldade. E se eu perguntar aqui, às vezes eu fui dar uma carona a certa irmã, meu pastor, eu agradeço demais a carona, mas eu não posso subir nesse seu carro não, que é alto. E eu não me liguei nisso. Outro dia eu levei uma pessoa, uma irmã, a Marisa, e não vigiei para ela descer. Pô, levou uma queda da bichinha. Eu disse, meu Deus, mais nunca. Quando vai descer, agora eu tenho que lembrar lá, ela saiu escorregando, que é alto, né? Um pouco alto o carro, terminou caindo. O jovem não, sai de um pé só no meu carro. Ainda pinota, se bem ainda dá, é diferente, gente. Não vem dizer que tem gente velhinho pulando, fica, cuidado. Está no meio de jovem, me sinto jovem, você pode até sentir. Mas olhe direitinho, minha irmã. Olhe com cuidado. Você já naquela juventude, mas não. Isso aí não é nenhuma depreciação, que embora Salomão diz aqui. Olha, a gente está descendo. Está descendo a ladeira, alguém diz. O que a gente vive hoje, a gente sabe que na velhice ainda darão fruto. Eu sei disso. Não estou dizendo que não. Mas na velhice. Né? Na juventude, na velhice. Então tem várias etapas. Mas aqui deixa eu falar desse perigo. Que perigo é esse, pastor? O perigo de se esquecer-se de Deus. Veja o perigo. É esperar os dias da fraqueza para buscar Deus. É extremamente arriscado. Já vi muita gente no hospital, Diácono Charles, visitar, falei, pastor, quando eu ficar bom, eu dou um culto de gratidão. Por que tu não desce antes, homem? Quando eu ficar bom, eu vou entrar no evangelismo. Por que tu não evangelizasse antes, irmão? Quando eu ficar bom, eu não vou perder um EBD. Por que tu não fizesse isso antes de ficar ruim? Mas sempre a gente está adiando. E acha que Deus engole isso. Meus irmãos, tenha cuidado. É arriscado fazer planos e esquecer de Deus hoje. Todos os homens jovens de sucesso foram pessoas que se comprometeram com Deus. Em tudo, no hoje. Não é só no amanhã. A vida é imprevisível. A velhice, as doenças, as crises podem chegar quando menos esperamos. E o coração endurecido pelo pecado pode estar mais aberto ao arrependimento, mas é bom lembrar hoje de Deus. Diz para teu irmão, lembra de Deus hoje, lembra-te de Deus hoje, vai. Eu estou pedindo, por favor, lembre-se de Deus. Busca a Deus, tenha uma vida de mais santidade ao Senhor. Tenha uma vida de compromisso. Antes que o teu serviço, ninguém vai te chamar mais, porque não tem que estar velho. Eu nunca chamei mutirão e velhinho. E velhinho vem porque, às vezes, é enxeridinho, tal, irmão, tal, e gosta de ajudar, mas não tem mais aquela força. Não tem não. Eu não tenho, eu estou ficando olhando assim já, o pessoal, vai tu aí e tal. Ontem eu falava com o Gilberto, vamos fazer aí um serviço real. Aí Gilberto, tá certo, os embaixadores pulando de um pé só, dando salto. É hora, irmão, de fazer. A gente vê a situação do ser humano. Quando eu olho para mim, quando eu olho para Roberto, quando eu olho para Deus, eu vejo a situação como está chegando, né? A vida da gente. Que foi, Socorro? Eu não entendi o sorriso, mas a gente sabe, não é? A gente, por exemplo, quando olha
Para o irmão, quando você olha para mim, quem me conheceu há 31 anos atrás, se não desse tempo aqui, eu pulava daqui. Puf, ia. Hoje eu vou me ajoelhar com cuidado, tateando aqui. Vai passando o tempo, irmão. Vai passando o tempo. Então, veja aqui, ó. Lembre de Deus, porque o pó vai voltar à terra como era. O nosso espírito pertence a Deus, aí sim vem as contas. Eu te dei tempo, eu te dei oportunidade, eu te chamei, não só foi uma vez, e você endureceu o coração. Devemos lembrar, irmão, do Criador, porque a conclusão de tudo é vaidade. A vida sem Deus é uma ilusão. Vaidade também é ilusão. A gente se acha tanta coisa e esquece que no momento vai ser interrompido tudo. Às vezes acontece isso. Vaidade de vaidades, diz o pregador, está no verso 8. Tudo é vaidade. Esta é a declaração, um refrão de todo o livro de Eclesiastes. Após descrever a fragilidade da vida e do homem, ele fala sobre Salomão, repete sua conclusão fundamental, vaidade, né? Que significa vapor, no hebraico, vapor. Tiago diz isso, você está aqui hoje e não está amanhã, vai embora. E a força acaba. Louvado seja o nome do Senhor. Fôlego da vida, tudo é passageiro, algo ilusório e sem substância permanente. Com certeza, eu estava ontem com as crianças, está numa palavra, eles com certeza daqui a 60 anos, meu Deus, 60 anos, já estou, muito daqui da gente já viajou, você bota sua vida mais 60, quem é que vai estar aqui, finalmente? A Heloísa, há umas crianças, ela está já de idade, já está na terceira idade, você consegue imaginar a Heloísa na terceira idade? Pense daqui a 60 anos, Isaí nem pensa nisso, mas está chegando, a vida vai numa velocidade e a gente está no vale dos ossos secos, não tem aquele vale, né? Ossos secos, ouve a palavra, tudo lá. Meus irmãos, sabe qual é o perigo, Diácono Charlie? De uma vida longe de Deus. Se aproxime de Deus, por favor, entenda essa palavra nessa manhã, se aproxime mais de Deus. Tente chegar cedo, tente ser o primeiro, chega, faz a obra do Senhor com alegria. A gente às vezes vai levando na barriga, empurrando na barriga e Deus olhando. Aí depois está tudo chorando e Deus olhando. Deus conhece aqueles que fazem a obra dele com alegria. Deus fez uma distinção entre Abel e entre Caim. Lembra disso ou não? A oferta de Abel, ó, muito melhor, superior à de Caim. Então, meus irmãos, a vida sem Deus pode ser até bem sucedida. Você pode ter até um emprego bom. O que é que tem? Tudo passa. Pode ter riqueza, mas vem um vazio profundo. O sucesso e conhecimento sem a presença de Deus não vai preencher o vazio da tua alma. Lembra daquela parábola? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Porque aquele alma, tu tens um depósito preparado para ti, come, regala-te, tu tem tudo, mas a alma no vazio. O que adianta ter 3 casas e não morar no céu, não é melhor? Ter 4, ter 5, é só trabalhando para aqui. Parece que a gente não vai conseguir. Lembre-se de Deus, lembra do teu Criador. É como correr atrás do vento. Você querer ter sucesso sem buscar Deus. É cansativo, é frustrante. Esquecer-se de Deus é condenar-se a uma busca interminável por significado, onde não pode ser encontrado. Só temos sentido essa vida se tiver Jesus no nosso coração. Sem Jesus não tem sentido. A sabedoria do pregador e a fonte da verdade. É a fonte. Veja o verso 9. O que é que diz? E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria o povo ensinou. E atentou, esquadrinhou e compôs muito provérbio. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrito a retidão. Eu estava observando que esse texto aqui, Salomão, ele aqui está abordando agora um outro assunto dentro desse assunto. Ele está falando de um lugar de ignorância. E o homem é ingênuo, acha que vai melhorar. Agora é que eu estou com força, com 60 anos. Bela, doce ilusão. Oh, agora é que eu estou com força, estou criando músculo, estou fazendo pilates, estou subindo na galera. Cuidado, irmão. Você pode estar indo bem e eu quero estimular você a continuar. Mas é tudo vaidade. A Bíblia diz que a gente vai sentir canseira, enfado. Lembra do Salmo 90? Que fala
da eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Irmão, já quero chegar ao final. Salomão, ele fala da ignorância do ser humano. Por mais que você seja treinado, mais que você trabalhe até na área, todo dia está fazendo, vai chegar o cansaço. Vai chegar o cansaço, não é isso, Esdras? Vai chegar o cansaço. Os pinotes já não serão os mesmos. A correria também não. E aqui, para concluir, ele fez uma investigação, irmão. Salomão, ele foi o maior filósofo de todos os tempos. E ele chega a uma conclusão. Cientista e pesquisador do seu tempo. Ele investigou todos os campos do conhecimento. Ele experimentou todos os prazeres que essa vida pode dar. Sua conclusão não é fruto de um dogma cego, mas de uma busca exaustiva e sincera pela verdade e pelo real prazer que a vida possa dar. Ele descobriu que o nosso prazer deve só estar em Deus, irmão. Fora de Deus é um vazio. O vazio do coração do homem só se preenche com Deus. E aqui, a exortação é para lembrar do Criador hoje. Lembrar Deus, dá mais atenção ao Senhor. Lembra teu Criador. Não é um palpite religioso, mas é uma conclusão racional, experimental, de pessoa mais qualificada para testar essa hipótese. Foi Salomão. Os irmãos sabem que não tem Adão, o último Adão, ninguém vai ser mais sábio do que Salomão. O que é que tu queres? Pede o que tu quiser, eu vou dar. Pede riqueza, pede vitória, tudo bem, eu quero pedir sabedoria. Aí Deus falou com ele nessa madrugada. O que eu vou dar a você, nem antes de você ouve, nem depois haverá. Um homem tão sábio como você. E é esse homem que a gente está falando aqui, essa palavra. O Espírito Santo falando ao coração. Veja. A mensagem é confiável, porque é do homem também cheio do Espírito Santo de Deus. O antídoto final, temer a Deus e guardar os seus mandamentos, é a conclusão desse livro. A conclusão do livro é guardar a palavra de Deus. Embora o sermão seja baseado o homem passageiro, mas ele vai adiante e ele fala de tudo que se tem ouvido. O fim é teme a Deus. Diante do vazio da vida, diante da realidade da morte, Salomão oferece uma única solução lógica e verdadeira. E eu quero concluir com essa palavra. Ele tem um remédio para o esquecimento, para quem anda esquecido de Deus. Temer a Deus. Lá no Provérbios capítulo 1, escrito por Salomão, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele dá o remédio. Tema a Deus. Reconhecer sua soberania. Reconheça a santidade de Deus e reconhecer seu amor. Não é um medo paralisante, não é nada disso, mas um profundo respeito e reverência que Deus coloca no lugar dentro do nosso coração quando a gente busca a presença dele. A pessoa mais importante na minha vida e na sua deve ser o Senhor. Não coloque seu marido, não coloque sua noiva, sua esposa, sua namorada, não, é Deus. O mais importante é Deus. De todos os amores que você possa ter, o teu maior amor é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o maior amor. Vai vir juízo. A vida não é um acidente sem consequências. Prestaremos contas de tudo a Deus. Esta é a grande verdade e a finalização desse livro. Vamos estar de pé nesse momento, por favor. Há um grande aviso, irmão. Cuidado, o perigo de se esquecer de Deus. Essa é a mensagem. A conclusão e o apelo é o seguinte: o perigo de esquecer de Deus é real e suas consequências são eternas. O que a gente faz hoje vai ter uma repercussão eterna. Você pode investir tudo aqui. O que semeia na carne, da carne colherá o quê? Corrupção. Não é errado investir aqui não, não estou dizendo isso. Mas tem um investimento maior que a gente pode fazer. E você está se abestalhando, a gente está se abestalhando, esquecendo disso. E está deixando Deus em último lugar, a sua obra ignorando. Não coopera mais, tem dinheiro para tudo na terra, embora de pequeno, mas não tem para investir na obra. Eu quando vejo esse banheiro pronto, tudo está acontecendo, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem cooperado. Eu fico pensando desse irmão que nunca consegue cooperar. Como é que ele vê tudo isso? Sem eu, sem você, a obra de Deus vai conseguir, vai continuar.
Agora é bom quando a gente faça junto, né? Não espere, irmãos, os dias maus que eles cheguem. Não espere até que seu vigor se vá embora, para depois dizer: eu quero ir para a igreja, já acabado. Venha para a igreja. Mas se você puder dar força, faça isso agora. É isso que ele quer dizer. Hoje é o dia de se reconciliar com Deus. Hoje é o dia de construir vida sobre o alicerce eterno que é Jesus Cristo. Lembre-se dele na sua juventude. Todos os jovens, hoje está encerrando, eu queria que viesse até aqui à frente, por favor. Todos os jovens. A juventude EBT, jovens, adolescentes. Lembre-se do teu Criador no dia da tua mocidade. Um mês você está aqui trabalhando de diáconos, trabalhando na direção, no matinal. Lembre-se, no seu trabalho, lembre-se de Deus nos seus relacionamentos, nos seus planos. Coloque na sua agenda Deus. Atenção, jovens, coloque Deus na sua agenda. Não fique tão distraído, iludido. Busque ao Senhor. É a conclusão da sua vida. Não seja vaidade, só vaidades. Mas você vai ouvir de Deus lá em Mateus capítulo número 25, 21. Mateus 25, 21. Você que lembra de Deus, veja o que é que vai acontecer no último dia seu aqui. Mateus 25. E o Senhor lhe disse para esse servo: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ai, irmãos, aquele jovem disse que era um péssimo filho, era um péssimo marido e um péssimo pai, porque ele estava investindo só nas drogas. E hoje a gente vai fazer um clamor pela nossa juventude, agradecendo por esse trabalho e a dedicação. Diácono Charles, que é pai também, pode levantar sua voz, vem até aqui, por favor. A gente vai encerrar com essa oração e em seguida a ministração da bênção apostólica. Diácono Charles é um conselheiro, viu, dos jovens, tem vida no altar. Ele diz a Mateus: me siga, faça o que eu faço. Ele pode dizer isso. Infelizmente, alguns pais não podem dizer isso, porque não tem vida no altar. Tem uma vida movida por outros interesses, mas não tem pela palavra do Senhor. E eu posso testemunhar da tua vida pela misericórdia de Deus, Charles. Pega o microfone, diácono. Você tem procurado fazer a vontade de Deus. E pode dizer para Mateus: Mateus, olha para teu pai e faz a obra de Deus como eu tenho feito. Vamos orar pelos nossos jovens, pelos pais, que infelizmente nem todos podem falar isso. Cada
doces consolações do Teu Espírito seja sobre nós, sobre a nossa juventude e sobre todo o Teu povo espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.